Opa, fala galera, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Newton Aprígio, sou um dos professores de Direito Administrativo do Facom e hoje a gente está aqui para mais uma aula de básicas para os concursos. Olha só, nós tivemos uma primeira aula em que a gente começou introduzindo o assunto de Direito Administrativo, passando pela formação do Direito Administrativo, tratando então do assunto fontes, falamos lá de lei, de doutrina, de jurisprudência, vimos que tudo isso forma o Direito Administrativo. Aqui eu quero só abrir um parênteses, tá? Essas aulas, com o nome de básica, a ideia é passar para o pessoal que é iniciante. Então o que eu tenho tentado fazer? Ir bem devagar. Como eu estou indo bem devagar, tem gente que reclama porque está muito devagar. Por outro lado, eu vi que tem gente que reclama porque eu estou indo muito rápido. Então o que eu vou fazer? Eu vou literalmente pensar em quem está iniciando e vou devagar mesmo, tá bom? Vou tentar até um pouquinho mais devagar do que a gente foi na nossa primeira aula. Mas vamos lá. Nessa sequência aqui, a gente falou da formação do direito administrativo e colocamos aqui então basicamente uma classificação do direito administrativo conforme a doutrina. A doutrina classifica o direito administrativo como direito público, ramo do direito público. Então nós falamos o seguinte, o direito administrativo regula a atuação do Estado na sua função administrativa. Maravilha? E aí nós passamos a estudar um pouquinho do Estado. A ideia era essa, olha, bom, o Estado, pessoa jurídica, atua. E aí nós estudamos um pouquinho a respeito do Estado e como isso vai aparecer em provas. Basicamente, a gente disse o seguinte, olha, se aparecer a palavra Estado na sua prova, coloque lá já esta ideia, pessoa jurídica. E aí nós fizemos uma análise do que vem a ser uma pessoa jurídica. Falamos o seguinte, só existem dois tipos de pessoas no mundo, as pessoas físicas e as jurídicas. E o que elas têm em comum? Responsabilidade. Então olha que interessante, dizer que o Estado é uma pessoa é dizer que o Estado, durante aquela atuação dele, se ele causar um prejuízo a alguém, ele poderá ser responsabilizado. Deu para pegar a ideia? E aí nós falamos o seguinte, como o Estado atua? Nós citamos lá que o Estado atua por meio dos seus órgãos, e também por meio dos seus agentes. E aí nós colocamos uma teoria. Isso já foi lá no final da aula, mas eu estou linkando os dois assuntos aqui, tá? Vejam só, nós falamos que existe uma teoria para explicar para nós como o Estado atua. E essa teoria você já anotou, é chamada de teoria do órgão ou ainda teoria da imputação. Segundo esta teoria, o agente público, quando ele manifesta vontade, na realidade aquela vontade manifestada por ele é a vontade da pessoa jurídica. Aí a gente citou um exemplo aqui. Então quer dizer que se eu tenho um policial, um agente policial, ele resolve sacar a arma dele e disparar, essa atuação será atribuída ao Estado. Se eventualmente, durante esses disparos, o agente público atingir alguém que não tinha nada a ver com a paçoca, esse alguém vai responsabilizar inicialmente o Estado. Só um cuidado que a gente colocou aqui. Isso não quer dizer que o agente público está isento. Afinal de contas, ele é uma pessoa. E ambas as pessoas, pessoas físicas e jurídicas, podem ser responsabilizadas. Beleza até aqui? E aí, lá na nossa aula também, a gente falou o seguinte, existem dois tipos de pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Isso é muito importante e isso você vai ter que saber, por exemplo, na aula de hoje, a gente vai detalhar um pouquinho mais isso. Mas tá lá. Pessoa jurídica de direito público, você já anotou, é uma pessoa jurídica criada por lei. Pessoa jurídica de direito privado, ela não foi criada por lei. Maravilha? Isso já está anotado aí no seu material e a ideia é essa, ver e rever várias vezes o mesmo assunto. Depois, nós passamos a analisar aqui, de forma mais detalhada, os órgãos públicos. E falamos o seguinte, órgão não é pessoa. Em prova, e provas recentes eu diria, né, sempre cai esse assunto, nós vimos que eles não vão usar esta nomenclatura, dizer que o órgão não é pessoa. Eles vão dizer que o órgão é despersonalizado ou ainda que o órgão não possui personalidade jurídica. Deu para pegar a ideia? É assim que vai aparecer em prova. Segunda informação que a gente colocou a respeito do órgão, falamos que ele é um centro de competências, um centro de atribuições específicas. Então eu tenho a pessoa jurídica, quando eu olho para dentro dela, eu enxergo os seus órgãos. E cada órgão vai ser criado dentro da pessoa jurídica para uma determinada função, uma determinada atribuição específica. Então eu citei aqui, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional, cada um deles são órgãos e cada um deles tem atribuições diferentes, por óbvio, um dos outros. E ainda
Para que ocorra a atuação do Estado, nós falamos que vai ser necessário o agente público lá dentro do órgão. Para finalizar, o que a gente falou a respeito de órgão? Onde eles estão? Nós citamos aqui que os órgãos integram as pessoas jurídicas, ou seja, eles estão dentro das pessoas jurídicas. Então eu vou anotar, vou abrir aqui esse parênteses, para a gente anotar mais uma vez esses detalhes. Primeiro, a gente falou, órgão não é pessoa, beleza? Órgão não é pessoa. Segundo, o que ele é? Ele é um centro de atribuições. Centro de atribuições específicas. E, finalmente, falamos que eles integram, leia-se dentro das pessoas jurídicas, né? Integram as pessoas jurídicas. Estão dentro das pessoas jurídicas. Para finalizar a nossa revisão, nós falamos ainda que o Estado, nosso Estado, é um Estado composto pelos chamados entes federados. E o que é interessante? Lá nas nossas provas, nós vamos encontrar a atuação dos entes federados como sendo a atuação do Estado ou simplesmente a atuação do poder público. Falamos aqui quem são os entes federados: os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União. Então é a atuação dessa galera aqui que vai ser importante para a nossa prova. Lembrando que eles são as pessoas jurídicas que vão atuar por meio dos seus órgãos e dos seus agentes. Maravilha? Aqui eu trouxe mais um detalhezinho para a gente falar a respeito de órgãos. Eu vou colocar aqui três características aqui ainda a respeito de órgãos, para que a gente não confunda e eu possa introduzir o próximo assunto de hoje. Olha só, dando continuidade aqui, eu vou colocar lá no seu materialzinho, tem até mais informações, mas essas primeiras vão ser mais importantes. Primeiro, nós vamos colocar aqui, ó, os órgãos são hierarquizados. Beleza? Ou seja, eu consigo enxergar hierarquia entre os órgãos. Na nossa aula passada, a gente colocou essa estrutura aqui, ó. Colocamos assim, ó, a União sendo a pessoa jurídica. Leia-se, eu coloco sempre da mesma cor, que é para você não confundir. Olho para dentro dela, enxergo a sua estrutura organizacional. Vou colocar aqui, por exemplo, Presidência da República, órgão máximo do Executivo. Abaixo, Ministério da Justiça. E logo abaixo, 3 departamentos. Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Foi essa estrutura que eu trabalhei com vocês aqui na aula passada. Aí, vejam só. Dizer que eles são hierarquizados é dizer, existe hierarquia entre os órgãos. Deu para pegar a ideia? Então tá aqui. Eu consigo enxergar, quando eu vejo a estrutura organizacional de qualquer pessoa jurídica, quem manda mais. Nesta micro-relação que eu estou mostrando aqui, presidência manda mais, depois o ministério, depois os departamentos estão em linha. Nenhum manda mais do que o outro. Beleza isso aqui, gente? Tranquilo? Então eles são hierarquizados. Aqui, eu já posso colocar uma questão de prova. Você já pode anotar isso, porque isso já apareceu em prova. Existe hierarquia dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então eu vou enxergar a hierarquia entre quem? Entre os órgãos. Eu pego uma pessoa jurídica e falo, eu quero analisar a hierarquia. Então eu vou avaliar os seus órgãos. E aí eu vou enxergar, então, uma estrutura hierarquizada. Deu para pegar a ideia? Quinta informação a respeito de órgãos que a gente ainda não colocou aqui. Não possuem patrimônio. Não possuem patrimônio. Como assim, Aprígio? Vejam só. Eu vou olhar aqui nessa estrutura, que já está aqui desenhada, e vou pegar aqui, por exemplo, uma viatura da PRF, uma viatura da PF, uma viatura do DEPEN, um computador, enfim, tudo que está lá à disposição dos órgãos é, na realidade, propriedade da pessoa jurídica. Então, se você pegar um computadorzinho lá na Polícia Federal, Rodoviária Federal, vai aparecer, vai ter uma plaquetinha lá de patrimônio dizendo patrimônio da União. Os órgãos, por não serem pessoas, não possuem patrimônio. Deu para pegar a ideia? Então, todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, possuem patrimônio. Você fala, Prígio do céu, você está dizendo que eu tenho patrimônio, mas meu patrimônio está muito pequenininho. Pois é, por isso você está estudando para concurso, para aumentar esse teu patrimônio, tá? Mas, de fato, quem possui patrimônio são as pessoas, o órgão não possui patrimônio. E, por fim, nós vamos colocar aqui a sexta informação, que os órgãos são resultados da desconcentração. O que é isso, Aprígio? Desconcentração é um fenômeno administrativo, que significa basicamente, ó, você vai sublinhar esse Czinho aqui e circular esse Ozinho. Criação de órgãos. Então, todos os órgãos
da administração pública foram criados por meio de um fenômeno administrativo, quem deu esse nome foi a doutrina, tá? De desconcentração. Então eu venho para cá e olho, bom, foi criado o Departamento de Polícia Rodoviária Federal em um dado momento. Beleza, o que aconteceu? Desconcentração. O que é o Departamento de Polícia Rodoviária Federal? É um centro de atribuições, é um centro de competências específicas. Onde ele está? Ele integra uma pessoa jurídica. Qual a pessoa jurídica que ele integra? A União. O que ele não é, que é importante para a prova? Caiu, inclusive, na prova da PRF de 2021. Ele não é pessoa, ele não possui personalidade, ele é despersonalizado. Quarta informação que a gente colocou aqui, ele é hierarquizado. Aqui, por exemplo, nessa microestrutura, nós conseguimos visualizar aqui que o Ministério da Justiça é o órgão superior a ele. Na classificação de órgãos, nós teríamos a presidência como órgão independente, Ministério da Justiça, órgão autônomo, e o departamento aqui como órgão superior. Eu não vou fazer classificação com vocês aqui, porque não é porque é um assunto que nunca cai, mas cai muito pouco e não é esse o viés aqui. O viés aqui é você compreender bem essa parte inicial, por isso que a gente está chamando de básica para concurso. Vamos lá? Agora, nessa sequência aqui ainda, o que ficou faltando eu falar? Não possui patrimônio. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal vai ter uma série de bens à sua disposição. Eu tenho lá postos, eu tenho sedes, eu tenho viaturas, computadores, armamento, etc e tal. Todo esse patrimônio é, na realidade, da União. Pegamos esse bizu até agora, mais à frente eu vou detalhar um pouquinho mais o fenômeno da desconcentração com vocês. Beleza até aqui, meu aluno? Então a gente encerra aqui. Eu não consegui finalizar 100% da aula passada, mas hoje eu consigo terminar aquele tópico da aula passada e já introduzir o próximo, que é o estudo propriamente dito da administração. Olha só, eu vou colocar aqui do lado, meu câmera, somente uma parte de nomenclatura, mais uma vez, para que a gente consiga enxergar bem essa diferença em questões. Olha só, quando aparecerem as palavras ente, entidade ou ainda pessoa, apareceu essas palavras em questão de prova, pessoa, você vai ler como sendo uma pessoa jurídica. Então aparece a seguinte frase, ente federado. Você já sabe quem são. O medo, né? Apareceu lá, ente federado. Apareceu aqui, pessoa política. Pronto, você já sabe, é uma pessoa jurídica. Apareceu aqui, entidade administrativa. Bom, você já sabe que é uma pessoa jurídica. Apareceu aqui, pessoa administrativa. Você já sabe que é uma pessoa jurídica. Então a ideia é linkar nessas palavras ente, entidade ou simplesmente pessoa. Apareceu uma palavra desta em prova, nós já vamos linkar com a ideia de ser uma pessoa jurídica, beleza? Lá na Lei 9784 aparece essa expressão. Entidade é dotada de personalidade jurídica. Essa é a ideia. Então apareceu ente, entidade ou pessoa, na sua provinha você já linka necessariamente. Eu tô lendo uma questão, eu tô lendo, sei lá, o meu material, apareceu essa palavra, já vem a ideia de pessoa jurídica. Além disso, para fechar, nós já batemos nessa tecla. Apareceu a palavra Estado, automaticamente você também linka com a ideia de pessoa jurídica. Ufa, beleza. Feito essa consideração, a gente vai começar agora a introduzir o nosso estudo acerca da administração pública, tá bom? Eu vou colocar aqui para eu não deixar de falar o que eu preciso falar. Fiz uma colinha aqui para vocês, tá? Para vocês não, para mim, né? Eu que estou dando a aula. Vou apagar aqui. Olha só, a colinha que a gente faz não é para ler, porque eu esqueci, é justamente para não falar mais e nem menos, para que vocês possam aí efetivamente assimilar o conteúdo que é útil, tá bom? Galera, nessa questão da utilidade ainda, eu insisto para vocês, tá? O Alphacom, é realmente um prazer estar aqui no Alphacom e ter a oportunidade de fazer isso. Eu recebi mensagens da nossa primeira aula de gente falando, olha, eu realmente não tenho condições. A pessoa não me pediu nada, mas a pessoa agradeceu demais a oportunidade de estar assistindo essa aula. E entenda, a gente vem aqui com uma missão muito grande, realmente, de ser útil. A ideia não é vir dar uma aula para fazer marketing. Fala, não. É o cara assistir a aula e falar, meu, isso resolve a minha vida. Isso resolveu o meu problema de conhecer o assunto. Então vamos lá? Olha só, nós vamos falar agora da administração pública.
Vejam lá vocês, tá tudo certo aqui, meu câmera? Pensei que talvez estivesse muito alto. Olha só, quando eu falo em administração pública, eu tenho que entender os momentos. Até o ano de 1967, só existia essa expressão administração pública para aquela atuação do Estado como um todo. Então, o Estado atuava, eu penso aqui nos entes federados, municípios, Estado, DF e União, eles atuando por meio dos seus órgãos. Ocorre que lá em 67, o Estado entendeu o seguinte, olha, as demandas sociais são tamanhas e eu preciso de mais gente para me ajudar na prestação do serviço. Essa foi a ideia. Então, lá em 1967, não necessariamente vai cair essa informação para você, o Estado resolveu criar novas pessoas jurídicas para ajudar na prestação do serviço. E aí foi estabelecida uma nomenclatura diferente para as administrações. Nós tivemos aqui a administração pública chamada de direta e nós tivemos aqui a administração pública chamada de indireta. Até 67 não havia essa divisão. Então tá aqui. Hoje, quando eu falo em administração pública, ou seja, de 67 para cá, eu tenho que saber que existem duas. A administração direta, vou colocar aqui, e a chamada administração indireta. Tudo bem? O que é importante eu saber aqui? Quem que faz parte da administração direta? Você vai escrever aqui, ó, os entes federados. Opa, aqui tá tranquila, Prígio. Então isso aqui eu já estudei. Pois é. Quem são eles? Você coloca lá. É o famoso MEDO. Municípios, Estados, DF e União. Do outro lado, na administração indireta, por sua vez, eu tenho as entidades administrativas. Opa! Entidades administrativas. A gente acabou de falar. Se apareceu a palavra entidade, do que você deve lembrar? Pessoa jurídica. Opa! Você está sendo apresentado agora a novas pessoas jurídicas que você ainda não conhecia. Quem são elas? Você vai colocar aqui, ó. É o nosso FASE. Nós vamos escrever lá. São as fundações públicas, são ainda as autarquias, são ainda as sociedade de economia mista e, finalmente, são as empresas públicas. Então, olha só como é que é essa relação aqui. Em um dado momento, o Estado, os entes federados, resolveram criar novas pessoas jurídicas para ajudar na prestação do serviço. Nesse momento, surgiu essa nomenclatura. O Estado ficou sendo chamado de administração direta e as entidades administrativas de administração indireta. Eu já vou adiantar para você. Não existe ninguém mais na administração pública. Então, assim, naquele esqueminha que a gente colocou, vou desenhar ele aqui mais uma vez, ó. Naquele esqueminha que a gente fez, pessoa jurídica, órgão e agente. O que você não pode misturar? A todo momento, as bancas cobram a diferença de pessoa jurídica e órgão, pessoa jurídica e órgão. Como é que você faz para decorar quem são as pessoas jurídicas da administração pública? Nessa estrutura. Você coloca lá a administração direta e coloca lá a administração indireta. E aí aqui você escreve MEDO e aqui você escreve FASE. Não existe ninguém mais na administração pública. Olha que legal. Então fica fácil, e mais do que isso, não é porque ficou fácil, é obrigatório você saber essa diferença. É olhar para alguém e dizer, opa, esse alguém não é órgão, esse alguém é uma pessoa jurídica. Vou dar um exemplo, não precisa anotar aqui agora. Exemplo de autarquia, INSS. Nós costumamos, né, nós leigos, a olhar para um prédio público e chamar todo mundo de órgão. Ah, aquele órgão, aquele... Opa, pera lá. Tem coisa que não é órgão. Se eu estou dizendo que o INSS é uma autarquia, eu estou dizendo então que ele é uma pessoa jurídica. Ah, Prígio, aqui muda bastante, muda. Vamos lembrar? As pessoas podem ser responsabilizadas, os órgãos não. Além disso, universidades federais. Eu pego lá, praticamente todas as universidades federais do Brasil são autarquias. Opa, então não é órgão. Vamos pegar aqui as empresas estatais, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Eu olho lá para a Petrobras, é uma sociedade de economia mista. Eu olho lá para o Banco do Brasil, é uma sociedade de economia mista. Eu olho lá para a Caixa Econômica, é uma empresa pública. Ah, Prígio, você fala muito rápido. Não. Quando eu estou falando rápido é para você não anotar. O que eu quero que você entenda neste momento da aula?
que existem duas administrações, ponto. Segundo, quem faz parte dessas administrações? Na direta, os entes federados, na indireta, as entidades administrativas. É isso que eu quero que você fique sabendo. E mais, a importância de decorar isso. Porque quando a gente usar esse gráfico, eu entendo que você já vai ter decorado, tá bom? Agora lá, vamos lá. O que é importante a gente saber aqui ainda e vamos colocar assim, previsto, eu diria assim, 99% dos editais. Se no seu edital só aparecer administração direta e indireta, obrigatoriamente esse fenômeno você tem que saber, porque ele pode ser cobrado. Qual que é o fenômeno? Olha só, existe um fenômeno que explica pra gente a criação da administração indireta. Esse fenômeno é chamado de descentralização. Descentralização. Essa descentralização, didaticamente, nós vamos chamar de O que essa descentralização consiste? Você vai sublinhar aqui esse Czinho e vai circular esse ente. Olha lá. Criação de entidade. Criação de entidade. O Estado, criando uma entidade administrativa, ocorre um fenômeno chamado de descentralização. Tranquilo isso? Você já notou um fenômeno aí no dia de hoje. Desconcentração. Desconcentrar significa o quê? Criar órgãos. Descentralizar, nessa primeira visão que a gente está trazendo aqui, significa o quê? Criar entidades administrativas. Maravilha até aqui? O que é importante a gente saber? Que esta criação de entidade depende sempre da edição de uma lei. Então, olha só. Nós falamos na nossa primeira aula que os entes federados possuem autonomia política, ou seja, eles possuem capacidade de criar lei. O que nós temos aqui? Para que seja criada uma entidade administrativa, o Estado obrigatoriamente deve editar uma lei. Então nós falamos que a lei é o instrumento utilizado para a criação das entidades administrativas. Deu para pegar até aqui? Então o Estado editou uma lei dizendo como vai se dar a criação da entidade administrativa. Qual que é a previsão legal, Aprígio? Você vai colocar aí, ó, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Então eu comentei com vocês na aula passada. Lei. Nós teremos que estudar lei seca. O que é estudar lei seca? Ir lá e pegar a lei. Agora, eu preciso ler a Constituição inteira? Não. Para estudar direito administrativo, eu diria que poucos artigos da Constituição, inclusive. Mas esse aqui, em especial, o inciso 19, ele cai muito em prova e nesta parte introdutória você tem que ter conhecimento dele. Então, minha sugestão é você pegar ali o Google, seja pelo seu celular, pelo seu computador, colocar lá no Google Constituição Federal, ir lá procurar o artigo 37, inciso 19 e ler o que está escrito lá. Nós vamos digerir essa informação aqui hoje também, tá bom? Mas vamos lá. O ente federado criou a entidade administrativa. O que aconteceu? Descentralização. Despenca em prova. O que acontece nessa situação aqui? O ente federado cria a entidade administrativa por meio dessa lei e transfere. Ocorre aqui o quê? A transferência de titularidade e execução do serviço. Então agora eu criei a entidade e falou, ó, você agora vai prestar o serviço X. Vamos pegar um exemplo aqui? Eu, Estado, União, resolvi criar uma autarquia. Então vai ser uma autarquia federal. Essa autarquia vai se chamar Universidade Federal do Paraná. Beleza. O que eu vou fazer? Vou editar uma lei e vou transferir por meio dessa lei a titularidade e a execução do serviço para essa autarquia. Fechou? Ah, Prígio, o que significa isso detalhadamente? Você não precisa saber, de verdade. O que você tem que saber é como a prova cobra. Ela não vai te perguntar, me explique o que é a titularidade do serviço. Não, ela só vai te cobrar. Você sabe que o Estado transfere a titularidade? Você fala, eu sei. Pronto, acabou-se. É assim que a gente vai levar para a prova. Maravilha até aqui? Depois, o que ainda é cobrado em prova? Nós vamos colocar aqui assim, ó. Vou colocar uma barrinha aqui. Que o Estado
cria a entidade e passa o serviço para ela. Beleza. Titularidade e a execução. Nós vamos colocar aqui ainda antes dessa barrinha. Regra, via de regra, por tempo indeterminado. Ou seja, eu passei o serviço para a universidade e não estou pensando em fechar ela. Exemplo, a UTF-PR tem mais de 100 anos. Universidades federais aí no Brasil tem muitas com mais de 100 anos. Foi passado o serviço e tal, e é assim que funciona. Mas vamos lá. Agora, a relação. Eu, Estado, criei você, entidade. Pergunta. A entidade está subordinada ao ente federado criador? É isso que cai em prova também. Você vai colocar aqui, não. Qual que é a relação que existe entre elas? Você vai escrever aí, ó. É uma relação de vinculação. Essa relação de vinculação, de pronto, você já tem que colocar aqui, ó. Não há. O que não há? Hierarquia, e não há subordinação. Vamos pegar aqui comigo? Você já tem uma noção do que vem a ser hierarquia e subordinação. Nós vimos lá. Eu olho para dentro de uma pessoa jurídica e vejo os seus órgãos. Entre os órgãos, há hierarquia e subordinação. Deu para pegar a ideia? Agora, uma entidade administrativa não está subordinada ao ente federado. Em muitas questões você já mata assim. Elas vão falar de pronto. A fundação pública ela está subordinada ao ente federado criador. Uma fundação pública municipal está subordinada ao município criador. Errado. Não há. O que há entre elas? Vinculação. Deu para pegar a ideia? Aprígio, o que significa esta vinculação? Significa dizer o seguinte, o ente federado ela vai exercer controle sobre a entidade, mas não é um controle hierárquico. Qual é esse controle, então, Aprígio, que vai existir? Nós vamos colocar lá. Esse controle vai ser chamado de controle, vou puxar uma setinha aqui para baixo, e aí vem os sinônimos. Finalístico. Controle finalístico, também chamado de controle ministerial, ou simplesmente supervisão ministerial, ou ainda simplesmente tutela. Tá aparecendo aí, meu câmera? Que às vezes eu corto aqui, então tá lá. Este controle. E o que significa isso? Vejam bem, olha só. O Estado editou uma lei e criou a entidade. Lá no Decreto 200, aparece lá alguns princípios. Princípio da especialidade. Ó, eu, Estado, sou uma pessoa jurídica, mas eu resolvi criar uma outra pessoa jurídica para ela só prestar aquele serviço. Para ela prestar aquele serviço de forma especializada. Porque eu, Estado, sou muito grande. Eu tenho uma estrutura organizacional gigantesca. Cada um desses entes federados, municípios, Estado, DF, União, ele tem muitos, centenas, milhares de órgãos. Então ele fala, eu não vou mais prestar esse serviço. Eu vou criar uma nova pessoa jurídica especializada. Tecnicamente especializada. E ela vai prestar um melhor serviço. Agora, eu, Estado, vou sempre verificar na lei, olha que interessante, lá na lei de criação eu disse, entidade, você foi criada para tal finalidade. A sua finalidade, por exemplo, da universidade é prestar serviço na área da educação gratuita, extensão, pesquisa, o raio que o parta. Tá lá na lei de criação. Eu, Estado, agora vou exercer controle finalístico, também chamado de controle de finalidade. A todo tempo eu vou verificar se a entidade está cumprindo com as finalidades para a qual ela foi criada. Ah, entendi. Maravilha. Vamos pegar um exemplo aqui? Olha lá. A UTF-PR, vamos colocar aqui. A União. Eu estou dando um exemplo da União, tá, meu aluno? Mas entenda uma coisa. Qualquer ente federado pode criar qualquer entidade administrativa. Então, o município que você mora, ele pode criar uma fundação, uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Aqui eu estou citando o exemplo da União, que é mais visível e a que mais tem entidades. Então, olha só, a União resolveu criar a UTF-PR. Eu trabalhei na UTF-PR lá por 6 anos. Ou ainda, resolveu criar o INSS. Vou adiantar para vocês. Essas duas aqui são autarquias. Tudo bem? Poderia ser qualquer outra coisa. Podia ser Petrobras, poderia ser Banco do Brasil, poderia. Mas eu quero citar esse exemplo aqui. Quando a União criou essas entidades, o que aconteceu? Descentralização. Ponto. O que a União passou para essas entidades?
Passou o quê? A titularidade mais execução do serviço. Finalmente, qual que é a relação que existe entre elas? É uma relação de subordinação? Não. É uma relação do quê? De vinculação. Maravilha. Essa relação de vinculação permite que a União exerça controle de finalidade. Verificar se a entidade criada está cumprindo com as finalidades previstas em lei para a qual ela foi criada. Neste momento aqui, do exercício do controle, eu penso, bom, a União vai atuar. A União é uma pessoa jurídica. Como ela atua? Você já lembra. Teoria do órgão ou teoria da imputação. Ela atua por meio dos seus órgãos e dos seus agentes. Aqui no caso, nós vamos colocar aqui então, dentro do Executivo Federal, Presidência da República, e eu vou colocar aqui, ó, Ministério da Educação, e vou colocar aqui Ministério da Previdência. Olha só que interessante. Quando foi concebida essa ideia da administração indireta, o que foi entendido? Qualquer atividade que a entidade administrativa for exercer, ela vai guardar uma relação com uma atividade que o Estado já exercia. Ponto. Então, neste caso, a União vai atuar agora fazendo o que a gente chama de controle finalístico. E aí ela vai atuar em cima das entidades conforme isso que eu acabei de falar. Qual é a atividade que a entidade exerce? Que tem relação com o que eu exerço. Nesse caso aqui, eu olho lá, por exemplo, o Ministério da Educação tem mais a ver com a universidade ou com o INSS? Opa, tem muito mais a ver com a universidade. Então, o Ministério da Educação ficará responsável por fazer controle de finalidade. Passado algum tempo, alguém que está estudando isso, chamado de estudioso do direito administrativo, mais especificamente, como a gente viu na aula passada, de doutrinador, ele fala, opa, se é o Ministério que faz o controle, eu vou chamar de controle ministerial. É isso mesmo. Aí vem a sua prova, ao invés de colocar controle finalístico, coloca controle ministerial. E você tem que saber. Porque entender o fenômeno é uma coisa, agora decorar os sinônimos que é mais complexo. Então por isso que a gente colocou lá, controle ministerial. Maravilha? Depois, aqui, INSS, quem vai exercer controle ministerial sobre ele? O Ministério da Previdência. Pronto. Aprígio, mas vamos lá. Faça um paralelo aqui comigo. Se não for a União, for o estado que eu resido, estado do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, enfim, o seu estado tem presidente da República? Não tem, mas substitui. Substitui o presidente pelo chefe máximo do executivo, governador. Opa, beleza. Lá no seu estado tem Ministério da Educação? Não, não tem. Substitui o ministério pelo quê? Secretaria da Educação. Ah, e aí então aqui, eu posso chamar de controle secretarial? Pode. Ah, entendi. Secretarial. Nos municípios, no DF e nos estados, não há ministério. Então o nome do controle vai ser controle secretarial. Já apareceu em prova também. Deu para pegar a ideia até aqui? Se não deu, eu vou revisar mais uma vez. E eu insisto, eu não estou preocupado com você que já manja. O meu foco aqui é justamente aquela pessoa que está iniciando e eu sei que é bastante informação e por mais que você entenda agora, no momento, depois vai ser necessário revisar, tá? E principalmente verificar como cai em prova. Então você vai lá, seleciona lá questões de descentralização. Você vai perceber que não tem uma palavra que está nesse quadro que não apareceu em prova. Todas elas aparecem. Então tá lá. O Estado, o ente federado, resolveu criar uma entidade administrativa. O que aconteceu? Descentralização. Para que ocorra descentralização, o Estado precisa fazer o quê? Editar uma lei. Nas questões eles vão trocar por decreto. Aí vai estar errado. Tem que ser lei. Maravilha? O Estado, por meio de lei, transfere o que para essa entidade? A titularidade mais execução do serviço. Por quanto tempo? Tempo indeterminado. Eu criei você para você passar lá o resto da sua vida. E, finalmente, o Estado vai exercer controle sobre a entidade. Só que toma um cuidado. Como a entidade não está subordinada, ela está apenas vinculada, este não é um controle hierárquico, porque não há hierarquia, não há subordinação. Esse controle vai ser chamado controle de finalidade ou controle finalístico, também chamado de controle ministerial secretarial, também chamado de tutela. Nós tivemos uma prova em 2017, organizada pela banca FCC TRT lá no Amazonas. Apareceu o seguinte: tutela é o controle que a administração direta exerce sobre a indireta. E estava correta a questão. Beleza? Então isso aparece em prova do jeitinho que está aqui. E é isso que você tem que lembrar. Não é tão complexo. O maior problema que os alunos têm aqui normalmente é lembrar dos sinônimos desse controle. Beleza até aqui? Agora, vindo para cá,
Vou apagar esse exemplo aqui que eu coloquei. Eu vou acrescentar agora 3 informações, 4 na verdade, tá? Vamos colocar aqui o seguinte, ó, este fenômeno, descentralização, ele recebe vários sinônimos. Nós vamos colocar aqui, ó, STF. Essa descentralização, ela é chamada de descentralização por serviços, também chamada de descentralização técnica, também chamada de descentralização funcional. Todas já apareceram em prova. O que é uma descentralização por serviços? É quando o Estado cria uma entidade administrativa e aí todo o resto você tem que lembrar. O que é descentralização técnica? Quando o Estado cria uma entidade e tudo isso você tem que lembrar. O que é uma descentralização funcional? Quando o Estado cria a entidade e tudo isso que você tem que lembrar. Beleza? São sinônimos. Então, descentralização por serviço, eu passei um serviço. Técnica, eu especializei, né, tecnicamente a entidade. Funcional, eu passei para ela uma função. De alguma forma você vai ter que lembrar do nome. Para mim ficou mais fácil lembrar assim, STF. Por fim, quando nós falamos que essa descentralização ela ocorre por lei, é a mesma coisa que falar que ela ocorre por outorga, ou simplesmente outorga legal. Então eu tenho 4 sinônimos: descentralização por outorga, ou ainda descentralização por serviços, técnica ou funcional. O fenômeno em si vai ser chamado genericamente de descentralização administrativa. Agora, a banca quer aprofundar descentralização administrativa por serviços, técnica ou funcional, ou ainda por outorga. Maravilha até aqui. Agora, avançando um pouquinho mais. Por que você colocou, Aprígio, o número 1 nessa descentralização? Adivinha? Porque vamos ter uma segunda descentralização, que é chamada de descentralização 2. Ai, meu Deus, não entendi nada. Vai entender. Agora você vai. Olha só. Nós temos aqui que o Estado, o ente federado, ou simplesmente a administração direta, tá? Vamos colocar aqui o nosso medo. Ela também pode passar o serviço para um particular. E esse particular será quem? Nós vamos colocar aqui, ó. Pode ser uma concessionária de serviço público, ou ainda uma permissionária, ou ainda uma autorizatária. Então, olha só. Qual que é o problema que eu tenho aqui? O Estado passa o serviço para o particular. O problema é o nome. O nome aqui do fenômeno é o mesmo. Descentralização administrativa. Descentralização. E essa descentralização, nós vamos chamá-la de 2. 2, beleza? Eu tenho a 1 lá, tenho a 2 aqui. O que acontece nessa descentralização? Nós vamos colocar aqui, ó. Ocorre, basicamente, eu vou jogar para baixo e esse meio eu vou preencher daqui a pouco, tá? O que ocorre aqui nesta descentralização? Passagem da execução do serviço. Se você quiser dar mais ênfase, você pode colocar apenas da execução. Nesta descentralização, o Estado passa o serviço para o particular, só que ele só passa a execução. Ele continua sendo titular. Quer dizer o quê? Se o particular fraquejar na prestação do serviço, o Estado é obrigado a retomar. Deu para pegar a ideia? Então aqui eu só mando a execução. E como que é passado? Nós vamos colocar aqui. Nós vimos que o Estado, quando passa o serviço para a entidade, ele usa um instrumento e o instrumento é a lei. Aqui o instrumento é outro. Ou outros instrumentos. Quais são os instrumentos que o Estado vai utilizar aqui? No caso da concessionária e da permissionária, ele usa um contrato. No caso da autorizatária, ele usa um ato administrativo unilateral. Então tá aqui. Opa! O Estado passou o serviço para o particular. Beleza. Ele precisa de lei? Não. Ele vai elaborar um contrato, vai fazer uma licitação e depois faz o contrato. Ou ainda, no caso da autorizatária, ele passa somente, ele pode passar por meio de um ato administrativo. O que os alunos confundem? Descentralização. É isso. Eu, Estado, passei o serviço particular. Lembre-se aqui de um detalhe. Neste segundo caso, não há criação de nada. O Estado está passando o serviço para alguém que já existe. Agora aqui, volta para cá, por favor, meu câmera. Na 1, não. Não existe ainda a entidade. O Estado, por meio de lei,
cria a entidade e aí passa o serviço para ela. Um ponto importante, administração pública, você já decorou, medo e fase. E nesse lado aqui, Aprígio, nesse lado aqui, concessionária, permissionária, autorizatária, fazem parte da administração? Não fazem. O que eles são? Tá aqui, ó. Vou até colocar um quadradinho para você entender. Eles são particulares. Eles estão fora da administração pública. Mas eles podem prestar serviço público? Podem. O Estado pode passar para eles o serviço, como eu demonstrei, ou por contrato ou por ato administrativo unilateral. Além disso, que eu já coloquei aqui, a passagem somente da execução, o que cai em prova? Sinônimos. Quais são sinônimos desta descentralização? Ela é chamada de descentralização por delegação. Ou ainda descentralização por colaboração. Colaboração. São muitas, mas muitas questões que cobram a diferença de descentralização por delegação e compara com isso aqui, meu câmera, por gentileza. Descentralização por outorga. Por outorga, eu preciso de lei. Eu passo o serviço para uma entidade que eu criei. Por delegação, eu não criei o particular, ele já existe e eu passo o serviço ou por contrato ou ato administrativo unilateral. Maravilha? Por fim, não é cobrado em prova, mas os alunos gostam de perguntar para mim, tá? A relação entre particular e o Estado, Aprígio? Lá você disse que não tinha hierarquia. Aqui há hierarquia? Não. Não existe. Você pode anotar desde já. Não existe hierarquia entre a administração pública e os particulares. Então nós, na posição de particulares, não estamos subordinados à administração, beleza? Mas, na função administrativa, nós vimos na aula passada, o Estado, por conta do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, está numa relação superior a nós, apesar de não haver hierarquia. Mas vamos lá. O Estado e o particular, qual que é a relação entre eles? Uma relação contratual. Ou ainda uma relação prevista no ato administrativo. Tá bom? Não há que se falar aqui em vinculação, aquela coisa toda. Fechamos aqui? Então as duas descentralizações estão muito bem vistas, tá? E eu tenho que me lembrar desse troço detalhadamente. Agora, só pra gente incrementar aqui mais alguns detalhes. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. Nós vimos que o Estado, por meio de lei, cria a entidade administrativa. Eu espero que já esteja tudo anotado aí no seu material, tá bom? Por quê? Porque agora o quadro fica um pouco mais poluído. Então é assim, você pode construir novamente o quadrinho, eu vou apagar estas partes aqui, tá? Vou apagar aqui agora. E você pode fazer do zero. Você pode fazer do zero o seu quadro. Eu até te espero. Brincadeira, eu não espero não, porque isso aqui você tá na internet, você pode pausar. Ai, meu Deus, Aprígio, isso é tão sem graça. Pois é, eu sei disso, por isso que eu não faço piada. Olha aqui, ó. Construa novamente essa estrutura e coloque lá bonitinho, tá bom? Olha só, eu vou colocar aqui somente a lei, que para mim é o que importa. Nós falamos o seguinte, bom, eu já sei quem faz parte da administração pública, beleza? E eu já sei que todo esse povo aqui é pessoa jurídica. Agora, eu vou apagar aqui do lado essa descentralização 2. Eu vou apagar aqui para eu ganhar espaço. Só um minuto, tenha fé em Cristo. Agora é o seguinte, eu vou voltar para aquele fenômeno chamado de desconcentração, tá? Nós falamos o seguinte, bom, desconcentrar. O que é desconcentrar? É criar órgão. Onde eu crio um órgão? Dentro de uma pessoa jurídica. Então, eu pego uma pessoa jurídica, qualquer pessoa, seja da direta ou da indireta, e olho para dentro dela e o que eu enxergo? Os seus órgãos. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Vou mais uma vez citar o UTF-PR, porque foi lá que eu trabalhei. O que é o UTF-PR? Você já sabe que é o quê? Uma autarquia. Ponto. Como que esta pessoa jurídica, o UTF-PR, atua? Teoria do órgão ou teoria da imputação. Segundo essa teoria, por meio dos seus órgãos ou dos seus agentes. Olha só, a UTF-PR tem lá como órgão máximo a reitoria. Quem trabalha na reitoria é o reitor. O pronome de tratamento dele, se você tiver curiosidade de pesquisar, é magnífico. Então quando você vai falar com o reitor, você fala, magnífico reitor. É essa porra mesmo. Tem cara que quer virar reitor só para você chamar de magnífico. Olha lá. Depois aqui abaixo, eu vou colocar exemplos, né, de como existia lá, mas tinha várias e várias
diretorias, tá? Então nós tínhamos aqui uma diretoria de pesquisa, nós tínhamos aqui uma diretoria de extensão, você não precisa anotar, só para você ter uma ideia aqui de como é que funcionava. E eu tinha aqui ainda uma diretoria administrativa. Dentro dessa diretoria administrativa, eu tinha várias e várias seções, setores, etc e tal. Mas eu vou citar aqui o meu, setor de licitações. Maravilha. Lá dentro desse setorzinho de licitações, trabalhava o Aprígio. Olha lá que bonitinho. Naquela época eu tinha mais cabelo, eu era assim. Então você era mais feliz, Aprígio? Pois é, aí que tá. Eu perdi os cabelos estudando para concurso. O que aconteceu? Eu falava, cara, não é possível que a minha vida vai ser isso aqui só, pelo amor de Deus. Eu vou ter que trabalhar com estação pro resto da vida e tal. Mas tá lá. Nessa estrutura, eu, atuando lá no setor de licitações, peguei um veículo para ir até uma obra. Tinha que fazer alguma coisa lá, bater uma foto e tal, enfim. Neste momento, uma obra da universidade, eu bati o meu carro, ou o carro da universidade, lá na traseira do seu. Veja só que interessante. O carro, ele é do setor de licitações? Não. A gente acabou de falar. Os órgãos não possuem patrimônio. Nós temos então que esse carro é de quem? Da UTFPR. Esse carro é da União que criou? Não. A UTFPR por si só já é uma pessoa, então o carro é dela. Beleza? Era ela que estava atuando por meio dos seus órgãos e seus agentes e é ela que você vai responsabilizar inicialmente. Maravilha? O que eu gostaria só que você se ligasse? Se eu criei órgãos, por exemplo, aqui, o que aconteceu? Desconcentração. Desconcentração. Então, o fenômeno da desconcentração, as bancas gostam de colocar a seguinte ideia. Ele é um fenômeno, você vai anotar isso agora, tá? Interno, leia-se. Nós vamos escrever aqui, ó. Dentro de uma mesma pessoa jurídica. Tudo bem? Dentro de uma mesma pessoa jurídica. Vou citar aqui para vocês. Prova do ICMBio 2022, Banca CSPNB. Dizia o seguinte: a diferença entre os fenômenos da descentralização e da desconcentração, a diferença fundamental, a questão ainda falou, está no número de pessoas. Quando eu falo em desconcentrar, eu só cito uma pessoa. Uma pessoa. Eu pego uma da direta ou da indireta, olho para dentro dela e enxergo a criação de órgãos. A descentralização, quantas pessoas existem? Pelo menos duas. Sempre pelo menos duas. Pessoa 1, o Estado, passando o serviço para a pessoa 2, entidade administrativa. Ou na outra descentralização que a gente viu, por delegação, o Estado, pessoa 1, passando para a pessoa 2, particular. Deu para pegar a ideia? Então, na desconcentração, uma só pessoa jurídica. Esta palavrinha já apareceu dezenas de vezes. Fenômeno interno, uma só pessoa jurídica. Desconcentrar, só uma pessoa. Descentralizar, seja descentralização 1 ou a 2, duas pessoas. Maravilha, top. Apagando aqui então, vimos que a desconcentração então é um fenômeno que ocorre tanto na direta quanto na indireta. Fechou até aqui? Agora, para a gente botar uma pazinha de cal desse tópico, nós ainda vamos citar aqui o seguinte. Você já anotou. Você pode criar aqui, deixar essa estrutura agora montadinha. Direta e indireta. Pode fazer mais uma vez. Nossa, Pri, já é a terceira vez, meu caderno vai ficar uma zona. Pois é, seu caderno não vai ficar uma zona. Seu caderno vai ficar com as informações que ele precisa ter para que você possa rever depois, tá? Olha só. Lá no artigo 3719, que você já anotou e que eu acho que você já abriu ele aí, vai aparecer a seguinte informação. Que a lei, ela vai criar. A lei, ela cria as autarquias. Aparece exatamente essa informação. Então, o que acontece? Você já conhece as pessoas jurídicas da administração, mas isso não basta. O que você precisa saber ainda? Qual é a natureza jurídica de cada uma delas? Nós vimos lá na aula passada, na nossa aula 1, que os entes federados são pessoas jurídicas de direito público porque a lei os criou. Qual foi a lei que criou eles? A Constituição Federal.
Deu para pegar a ideia? Então, quando nós fizemos a diferenciação, e está lá no seu caderno, como que eu distingo uma pessoa jurídica de direito público e de direito privado? Eu faço uma pergunta: como ela nasceu? Se ela foi criada por lei, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Então, olha só, lá no 3719 tá aparecendo assim: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, como se cria uma autarquia? Por lei. A lei aparece assim, ó, você pode pegar a lei de criação de uma universidade qualquer, aparece, fica criada a autarquia tal. Acabou, já criou. É uma lei, porra. Quer uma coisa mais forte do que lei? A lei já disse, nasceu aquela pessoa jurídica. E depois a lei vai trazer o detalhamento a respeito dela. Então, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar um quadrinho. Ó, você vai escrever assim, ó. São pessoas jurídicas de direito público interno. Você vai escrever aí. 1. Os entes federados. E 2, você vai colocar aí as autarquias. E acabou-se a história. Eu não sei exatamente onde você vai botar esse quadro, você vai anotar. Né? Para quem está começando, assim, tudo é muito novo, então você pode deixar isso bem visível para você em mais momentos, tá bom? Então, assim, além de decorar quais são as pessoas jurídicas, medo e fase, eu tenho que saber qual é a natureza de cada uma delas. Dos entes federados, eu já sei que é pessoa jurídica de direito público, e as autarquias, e ninguém mais. Ai, meu Deus do céu, Aprígio, mas agora eu estou ficando confuso. Por que você não disse que eu preciso de lei para criar as outras entidades também, todas elas? Sim, só que lá no 3719, que eu estou insistindo para você ler, aparece o seguinte, que a lei, ela autoriza a criação das demais entidades. Então, ela autoriza a criação da fundação, ela autoriza a criação da sociedade de economia mista e ela autoriza a criação da empresa pública. Opa, não é a mesma coisa? Não. Veio a lei autorizadora. A pergunta é, nasceu a entidade? Não. Veio a lei criadora, nasceu a entidade? Sim, que já está dizendo que a lei criou a pessoa jurídica. Vamos imaginar o seguinte caso. No seu município, no município onde você reside, o legislativo editou uma lei autorizando a criação de uma fundação pública. A fundação vai se chamar Fundação do Concurseiro. Lá nós teremos um presidente, teremos uma sede, nessa sede nós teremos várias salas, cada sala vai ter várias baias de estudo, além disso vamos ter geladeira com bebidas full, só pode ter lá energético, Coca-Cola, Coca Zero, aquela coisa toda. Tudo de graça, tudo sendo fornecido pelo Estado, beleza? Nós teremos ainda lá cama para cada um que for consultar lá, para cada um que for lá estudar, enfim. Nossa, Pris, que viagem do caralho. Eu falei, pois é, a ideia é essa, dá um exemplo bem viajado para você se posicionar lá dentro. Você conseguiu imaginar tudo isso? Isso não existe, não vai existir, meu filho. É você por você na situação que você está aqui. Mas volta para cá agora, para a aula, já que você deu essa viajadinha. O município editou uma lei autorizando. Nasceu a fundação? Não. Ela não nasce assim. Ela só está autorizada. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, beleza, tem 10 anos que a lei já autorizou a criação, mas para nascer a entidade propriamente dito, você já viu isso na aula passada, o que ela vai ter que fazer? O que ela vai ter que fazer? Registrar o registro dos atos constitutivos. Então, o que aconteceu aqui? Nós tivemos uma lei que autorizou a criação da Petrobras, da Caixa Econômica, ou de uma empresa pública aí qualquer que teve aí no seu estado, ou de uma fundação qualquer. Beleza. Como ela nasceu efetivamente? Após o registro dos atos constitutivos, que nós citamos aqui na aula passada, pode ser um contrato ou simplesmente um estatuto. Maravilha? Então tá aqui. Você agora pode visualizar de duas formas distintas a natureza jurídica das entidades. E eu gosto de fazer essa relação porque eu já percebi várias vezes que os nossos cérebros são diferentes. Tem gente que consegue lembrar desta forma e tem gente que consegue lembrar dessa forma. Então,
Então vamos pensar aqui, sendo bem pragmático. Você viu lá na aula passada que existem dois tipos de pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado. Como que eu distingo uma da outra? Pergunto como ela nasceu. Se foi criada por lei, é pessoa jurídica de direito público. Os entes federados foram criados pela Constituição e as autarquias precisam ser criadas por lei. Opa, fechou. Então são pessoas jurídicas de direito público. Eu posso isolá-las e colocar num quadrinho só. São pessoas jurídicas de direito público, entes federados ou as autarquias. E as demais? Por que que elas não são pessoas jurídicas de direito público? Porque elas não foram criadas por lei. Esse é um ponto muito importante. Eu tenho que entender. Depende de lei para existir uma fundação pública? Depende. Ela jamais vai existir se não houver edição da lei. Só que no caso das fundações, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, a lei não cria, a lei apenas autoriza a criação. Razão pela qual, para elas existirem efetivamente no mundo jurídico, elas ainda precisam registrar seus atos constitutivos. Isso aqui não é groselha, isso aqui é questão de prova. Apareceu várias e várias vezes. Aparece lá, então, que as entidades administrativas, todas elas dependem de lei para existir. Sim, todas elas são criadas por lei. Errado. Não, somente as autarquias são criadas por lei. Tudo é questão de prova. Depois de entendida a teoria, você precisa fazer questões para lembrar. Fechou, meu aluno? Vamos fazer uma breve revisão aqui agora, respirando fundo, olhando para o seu caderno também, tá? Nós começamos aqui a falar hoje, então, a respeito de órgão. Mais uma vez, finalizamos as informações sobre o órgão. Colocamos 6 informações aí no seu material. Primeiro, órgão não é pessoa. Falamos segundo, o que ele é? Ele é um centro de competências. Terceiro, onde ele está? Dentro de uma pessoa jurídica. Quarto, falamos que ele não possui patrimônio. Quinto, falamos que ele é hierarquizado. E sexto, falamos que ele resulta da desconcentração. Onde estão os órgãos? Dentro de qualquer uma dessas pessoas jurídicas. Maravilha. Depois disso, a gente passou a analisar a administração pública. Estudamos a administração pública como um todo. Vimos que existem 2 administrações, a direta e a indireta. O surgimento da indireta, ele ocorre, vamos colocar assim, por meio de um fenômeno administrativo chamado o quê? Descentralização administrativa. Essa descentralização, ela é a criação da própria entidade. O Estado, quando cria a entidade, faz por meio da descentralização. Essa descentralização recebe pelo menos 4 sinônimos. Descentralização por serviços, técnica funcional ou ainda por outorga. Para que ocorra essa descentralização, o Estado precisa editar uma lei. Esta lei ou cria as autarquias ou autoriza a criação das demais entidades. Além disso, o que essa lei transfere para a entidade? O que ela transfere? Titularidade e mais execução do serviço. Por quanto tempo? Por tempo indeterminado, via de regra. Para finalizar, falamos que existe uma relação entre as entidades e os entes federados criadores. Qual é a relação? Uma relação de vinculação, o que permite o Estado exercer controle finalístico sobre a entidade. Para fechar, nós falamos da descentralização 2, em que o Estado passa o serviço para um particular. Neste caso, o particular já existe, o Estado não cria ele. Esta descentralização que o Estado passa o serviço para o particular é chamada de descentralização por delegação ou colaboração. Neste caso, o Estado só passa o que para o particular? Uma palavra, somente a execução do serviço. Execução, o Estado só passa a execução. Maravilha isso, a gente bateu bem e eu vou só para finalizar, última coisinha que eu vou pincelar aqui para você. Vou apagar só essa parte aqui e vou colocar o seguinte, ó. A administração direta é sinônimo de administração centralizada. E a administração indireta, por óbvio, é sinônimo de administração descentralizada. Aí veja comigo. Você pode anotar do seu caderno ou só raciocinar. O Estado passou o serviço. O que ocorreu? Descentralização. Passei o serviço, seja para a entidade, seja para o particular. Agora, imagine que o Estado retome o serviço. O que é o contrário de descentralizar? Eu tiro des e penso no quê? Centralizar. Se eu passei o serviço, eu descentralizei. Se eu retomei o serviço, eu centralizei. Fechou? Agora, o Estado passou o serviço para um particular. O que aconteceu? Descentralização. O Estado retomou o serviço. O que aconteceu? Centralização.
Então já apareceu. O que é o fenômeno da centralização? É dizer que o Estado, ele mesmo, está prestando serviço. Então você vai trabalhar lá na União, na Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Você está trabalhando na administração direta, também chamada de centralizada. Fechou? Ah, eu trabalho numa autarquia, numa Universidade Federal. Você trabalha na administração indireta, chamada de descentralizada. Maravilha? Agora, para fechar de vez. O Estado criou um órgão. O que aconteceu? Desconcentração. O Estado extinguiu um órgão. Pensa comigo, o que é o contrário de desconcentrar? Concentração. Então, só estou falando do caminho inverso porque ele também aparece em prova, tá? O caminho inicial, criei um órgão, desconcentrei, criei uma entidade, descentralizei. Extingui a entidade, centralizei. Extingui um órgão, concentrei. Ufa! Assim nós fechamos mais essa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o assunto. Um assunto introdutório, mas que tem caído muito em prova. Fique atento, anote tudo bonitinho, reveja e reveja seu caderno, mas principalmente, parta para questões para ver como esse assunto caiu. Maravilha? Nos vemos na nossa terceira aula para complementar esse assunto.